E aí, meus amigos, professor Dixon Cossetti aqui. Hoje a gente vai para mais um vídeo da série Redação Perfeita, mas agora a gente vai falar sobre desenvolvimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça também de clicar no sininho aí para receber todas as notificações de novos vídeos e também curta as nossas redes sociais. Desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Pessoal, a parte mais importante de um texto é um desenvolvimento. Normalmente, a gente vai apresentar entre 2 e 3 parágrafos para o desenvolvimento. Dixon, isso quer dizer que o texto inteiro ficaria com quantos parágrafos? Em regra, a gente vai apresentar apresentações de 30 linhas, ou um texto com 4, ou um texto com 5 parágrafos ao todo, ou 4 ou 5 parágrafos ao todo. O texto que apresenta 4 parágrafos ao todo, ele possui um parágrafo de introdução, um de conclusão e 2 de desenvolvimento. Já o texto que apresenta 5 parágrafos, ele vai apresentar o primeiro parágrafo é de introdução, o último que é de conclusão, e no meio nós vamos ter 3 parágrafos de desenvolvimento. Então a diferença é a seguinte, entre o texto com 4 e o texto com 5, é que o texto de 4 parágrafos vai apresentar somente 2 de desenvolvimento, enquanto o texto com 5 parágrafos vai apresentar 3 parágrafos de desenvolvimento. Essa é a diferença em termos de estrutura, ou com 4 ou com 5. Não faça mais do que isso, o texto fica muito fracionado para o examinador. Também não faça textos com menos que 4 parágrafos. Textos com 3 parágrafos são textos que vão apresentar somente um de introdução, um de conclusão e um no desenvolvimento. Não. Um parágrafo só de desenvolvimento, você acaba confundindo muito o examinador, você pode se perder nesse parágrafo, ele vai ficar muito grande, cansativo, né? Não é nada interessante que isso aconteça na sua prova. Os parágrafos, eles são unidades de sentido, né? Isso quer dizer que cada parágrafo deve ser destinado a um bloco de ideias. Você pode tratar ideias ali diferentes, mas elas tendem a convergir sempre para um mesmo sentido, né? Para uma mesma informação, para um mesmo significado. Lembre-se sempre disso. Parágrafo é uma unidade de informação, de sentido, por isso que em regra a gente trata uma ideia, um bloco de ideias por parágrafo. Isso não quer dizer que você não possa dividir um mesmo assunto em mais de um parágrafo, isso pode realmente acontecer, mas a regra é essa, é que o parágrafo é uma unidade de sentido em que a gente trata ali determinado assunto e aí volta, né, para um outro parágrafo para um outro assunto, mas sempre dentro daquele tema, né, do tema da ideia geral que a banca trouxe lá pra gente. Desenvolvimento é um parágrafo são os parágrafos que vão se ocupar do debate do tema em si. É aqui que a gente vai detalhar o tema. Dixon, como eu de fato vou detalhar o tema? Por meio de argumentos. Você vai trazer argumentos com uma finalidade no desenvolvimento, a finalidade de convencer o examinador e debater o tema, detalhar o tema. Uma das partes mais importantes do desenvolvimento não é só você argumentar, não é só você trazer ideias, fatos, exemplos, opiniões, não é só você trazer ali uma comparação, fazer uma comparação, uma alusão histórica, não é só você trazer causas, consequências, prós e contras, desafios quanto àquele tema, soluções relacionadas a isso. Desenvolvimento não é só isso. A parte principal do desenvolvimento é você analisar, é você concluir, é você criticar, é você literalmente apresentar a sua visão crítica sobre o tema. O examinador, ele quer isso de você. Você é obrigado a fazer isso em provas do Enem, você é obrigado a fazer isso em provas de vestibulares e, sobretudo, em provas de concursos públicos, né? Muitos alunos já foram orientados de uma forma incorreta, dizendo que você não pode opinar, emitir opinião. Isso é um grande engano. Você deve sim emitir a sua opinião, mas você jamais vai utilizar a primeira pessoa do singular. Penso que a inteligência artificial, não, né? Acredito que a violência escolar, também não, de forma nenhuma. Ou você vai utilizar a terceira pessoa do singular, acredita-se que é violência escolar, ou ainda a primeira pessoa no plural. Acreditamos que a violência escolar, essas duas formas verbais aí, né, a pessoa gramatical ou a pessoa verbal, essas duas formas são aceitas. Mas se você começa com a terceira pessoa do singular, você vai com ela até o fim. Se você começa com a primeira pessoa do plural, você vai com ela até o fim. Não misture as duas pessoas verbais. Tá aparecendo aí na tela para você. Primeira pessoa do plural, nós, ou terceira pessoa do singular, ele ou ela. Nesse caso a gente utiliza ele, né? Acredita-se, né, em determinando o sujeito, né? Frisa-se, conclui-se, né? Vale registrar novamente que o desenvolvimento é o lugar que você vai trazer vários elementos para comprovar a sua tese.
é bom que você aqui exemplifique. Então, se eu estou falando de violência nas escolas, eu vou trazer exemplos aqui de como a violência nas escolas pode se manifestar. Eu vou falar de bullying, eu vou falar aqui de roubos, de furtos, de consumo de drogas nas escolas, eu vou falar de várias coisas como agressões físicas e verbais, entre outros elementos. Mas eu também posso fazer comparação. Se eu falo sobre violência nas escolas, eu trago uma comparação da violência nas ruas, que a gente percebe, né, na violência na sociedade. A violência nas escolas nada mais é do que um reflexo também, né? Ou ela, na verdade, representa outras coisas. Mas ela é, antes de qualquer coisa, um reflexo da violência que nós presenciamos na sociedade. Sociedades muito violentas, muito agressivas, né, com altos índices de criminalidade, são sociedades que acabam registrando altos índices de violência também nas escolas. É o caso aqui do Brasil. Então, desenvolvimento, você lança mão de vários elementos. Vou colocar alguns aqui na tela para você, para te auxiliar a argumentar. Como exemplos, como fatos, como dados estatísticos, como alusões históricas, como também o processo que você faz de comparação, causas, consequências, prós e contras, desafios, soluções, tudo isso que está aparecendo para você na tela. Você pode utilizar isso para argumentar aspectos legais, você trazer algum aspecto da lei, né? A Constituição Federal assegura que todos têm direito à segurança pública no artigo 144. Além disso, no artigo 6º, ela diz que todos têm direito ao transporte, ao trabalho, ao lazer, à alimentação, à moradia, saúde, educação, e você vai colocando lá elementos. Então eu posso trazer tudo isso a fim de comprovar. Diga se eu posso citar autores no meu texto, posso citar obras, eu posso citar veículos de comunicação? Claro que você pode. Lembrando que, independentemente do que você traz no seu texto, é sempre importante você citar uma fonte. Se você vai trazer lá, por exemplo, uma obra, né, uma citação de um autor, traga qual é a obra. Se você vai falar trazer um dado estatístico, né, mencionar que, por exemplo, a população carcerária brasileira hoje é de 812 mil presos, você tem de falar de onde você tirou isso, né? Então cite a fonte. Isso é muito importante. Por último, vou frisar novamente, a parte mais importante do desenvolvimento é, depois de você trazer esses argumentos, você criticar o tema, analisar o tema, concluir e literalmente demonstrar para o examinador, ainda aqui no desenvolvimento, que você tem uma visão crítica, que você pode propor valores e conceitos ali, mas que você consegue literalmente fazer uma análise precisa a respeito do tema que foi trazido para você. Fechamos aqui essa parte inicial de desenvolvimento. Aguarde os 2 próximos vídeos sobre desenvolvimento, que eu garanto que você vai produzir uma redação de nota máxima. Tchau!